Então, vamos ao primeiro vídeo, como estudar para concursos municipais. E por que concursos municipais? Bom, porque a vigilância sanitária está mais distribuída entre os municípios. Aí há dois tipos de vigilância sanitária, que é ensino médio, e algumas cidades pagam bem, mesmo sendo ensino médio. E também é uma boa oportunidade, né, para iniciar na vigilância e ter os conhecimentos na prática. Então, o ensino médio fiscaliza comércio no geral, dentistas, salões de beleza, drogarias e comércio de alimentos, que é serviço de alimentação, lanchonetes, bares, menos indústrias. As indústrias de alimentos são fiscalizadas pelo fiscal sanitário de nível superior. E há também os concursos estaduais para vigilância estadual, mas aí é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, e tem outros tipos de conteúdos. Então, eu vou me ater aqui a te dar algumas dicas para os concursos municipais. E também, um motivo importante, né, é porque eles são menos concorridos. Então, um estadual tem muito mais gente, mas não necessariamente paga mais, tá? Mas é bem mais concorrido. E os municipais, às vezes, chega a 30 por vaga, ou depende, né? Depende da cidade. Mas então a chance é bem maior. E além de ser vários cursos, né, aceitos, vários cursos de graduação. Então pode ser nutricionista, engenheiro de alimentos, médico veterinário, às vezes enfermagem, biomedicina, mas assim, a maioria é nutricionista e medicina veterinária. Alguns são Nutri, Medvet e engenharia de alimentos. Então você tem que se atentar a isso. Vou falar um breve histórico da minha vida concurseira. Não é bem, eu não sou bem uma concurseira. Eu entendo que concurseiros vão para o Brasil inteiro. E eu não fiz concurso no Brasil inteiro. Eu fiz primeiro lá na cidade, no estado onde eu nasci, né, no MS, e depois no Rio Grande do Sul, porque eu gostei da região. Mas eu não... fiz também em Santa Catarina, né? Mas não fiz assim em Goiás, por exemplo, Mato Grosso. Então eu sempre fiquei em uma faixa, né? Um estado. Então, meu primeiro concurso foi em 2015. Eu fiz para engenharia de alimentos. Eu era recém-formada, trabalhava em um frigorífico, segundo turno, não tive tempo nenhum para estudar. Mas fui fazer a prova, era um salário bom na época, né? E os conhecimentos da prova, os conhecimentos específicos, eram quase todos do que eu fazia no dia a dia. Então, eu fui bem, fiquei em terceiro lugar, mas eu não fui chamada, porque o meu colega que estudou comigo ficou em primeiro e ele era muito merecedor. E por que eu falo isso? Porque a gente sempre tem que aplaudir o esforço dos outros, porque a nossa hora vai chegar. Nossa vez de ser nomeado ou nomeada vai chegar. De lá para cá, acho que eu fiz uns 13 concursos, então, para engenheiro de alimentos, para técnico de alimentos também, técnico de laboratório, fiz até do CREA, mas aí era administrativo e era bem bom. Nossa, era quase 8 mil reais o salário, mas estava bem difícil, era muito, muito, muito concorrido. Aí fiz também para fiscal sanitário, fiscal ambiental, fiz até do TRT. Então, passei em alguns concursos, mas não fui chamada apenas em um. É aquela coisa, né? Só tem uma vaga, mas eu só preciso de uma vaga, né? Então eu só precisei de um concurso. Mas fiquei em primeiro lugar em 2 concursos, um para fiscal ambiental e outro para fiscal sanitário. Era ensino médio, mas o salário na época era bom, era 2.500. E todo ano sobe, né? Então faz uns anos já, uns 3 anos que eu fiz esses concursos. Mas atenção, as dicas que eu vou dar aqui são dicas que eu aplico na minha rotina. Então é o que funcionou para mim, né? Não são leis. Até porque você vai se encher delas nos seus estudos. Então, para que mais uma, né? Mas eu vou te dar dicas em 2 situações. A situação 1, que você tem pouco tempo de estudos, e a situação 2, que você tem um pouco mais de tempo para estudar. Então, situação 1, para você que tem pouco tempo dos estudos. Para você que tem pouquíssimo tempo para estudar, seja porque você trabalha em horários cansativos, sai muito cedo ou volta muito tarde, né? Principalmente quem trabalha em frigoríficos, laticínios, daí pode chegar até meia-noite, até mais que isso, né? Quem trabalha em indústria passa por isso, eu já passei. Não tem tempo, pois tem filhos, casa para cuidar, etc. Aqui, cuidar, errei na digitação. Ou mesmo porque o concurso foi anunciado com pouco tempo hábil para estudar muito. E é raro, mas acontece. Eu já fiz um processo seletivo para vigilância sanitária. A diferença de concurso público e processo seletivo é que o processo seletivo é temporário. Mas era uma prova, com tudo, com as leis municipais, conhecimentos específicos, português, e tinha pouquíssimo tempo, acho que 10 dias para estudar, então eu tive que ser bem rápido. Ou qualquer outro motivo, né? Afinal, eu não penso que você tem uma desculpa, e sim se você tem seus motivos. E todo mundo sabe quais são os seus, não é mesmo?
Mas você deve estar pensando, se eu tenho pouco tempo para estudar, por que eu vou fazer o concurso? Né? O que fazer? Não prestar esse concurso? Ou na linguagem concurseira, o certame? Não vou fazer. Não, negativo. Você vai fazer sim. Eu considero um concurso público como um investimento. Então, pode ser que você lá na frente colhe os frutos. É o que aconteceu comigo. Eu fiz o concurso em 2019. Eu fiquei em 5º lugar e eu fui nomeada em 2022. Eu sei de pessoas que fizeram também em 2019 e foram chamadas agora, pouco antes do vencimento do prazo do concurso. Geralmente é 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, geralmente eles prorrogam. Então, 4 anos de validade. Então, vai que você está num bom emprego agora, está feliz, realizada, mas não custa nada fazer. Porque daqui 1 ano, 2 anos ou 4 anos, muita coisa pode mudar, não é mesmo? Também é um outro motivo para você, sempre que der, fazer o concurso. Quanto mais provas você faz, melhor você fica. Pois elas não são tão diferentes assim entre si. Claro que há bancas e bancas, mas também bastante coisa similar, principalmente o conteúdo das leis. Então, às vezes você nem estuda tanto para um concurso, que um deles que eu fiquei em primeiro lugar, eu só estudei 2 leis, as leis municipais. E era ambiental, era uma área assim, mais complexa, mas eu consegui, porque muita coisa, né, muitos termos das legislações são pedidos em praticamente todas as provas. Então, fica na cabeça, né? Então, faça assim. Então, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar ou você nem estude, faça assim. Tem até um outro motivo. A maioria entrega as provas, né? Então, você tem mais uma prova para você estudar para um próximo concurso. Eu já estudei também pelas provas anteriores. Então, essa dica é bem legal. Então, eu não te julgo que eu já fiz alguns sem estudar. Que ano passado abriu a porteira para os concursos, né? Eu fiz 6. Eu não estudei para alguns. E a maioria eu estudei quase nada. Uma lei, 2 leis. E um deles eu fiquei em 5º. Esse tinha prova objetiva e prova de títulos. Aí eu só tenho a graduação, eu não tenho pós-mestrado. Eu fiquei em 5º lugar. Bom, chega de enrolação, vamos às dicas. Então, dicas pré-prova. Não leia todo o edital. Lembrando que é para a situação que você tem pouco tempo de estudo. E geralmente os editais têm mais de 50 páginas. Então, se você for ler tudo aquilo lá, você vai perder muito tempo. Mas você tem que ler ele sim, principalmente os pontos, as datas de inscrição e a prova objetiva. Oferir se não foi adiada também, porque teve um que foi adiado 2 vezes. E eu só soube porque eu entrei no site. E a data de inscrição varia muito o horário. Alguns são até 23h59 do dia, mas tem alguns que têm peculiaridades. Então, eu já vi alguns que era até às 17 horas, outro até às 16, outro às 20. Então, você tem que prestar muita atenção, porque se for até às 17, 17h01 já era. Ver se é só prova objetiva ou se terá prova de títulos. As atribuições do seu cargo, vai ser um texto enorme, sim, às vezes até maior, mas por que isso é importante? Teve um concurso que eu fiz que tinha para engenheiro de alimentos e para fiscal sanitário. E as atribuições do engenheiro de alimentos eu não gostei muito. Eu achei, não gostei, enfim. E já do fiscal sanitário eu gostei. Aí eu podia escolher entre um e outro só, né, para fazer a inscrição, e eu escolhi fiscal sanitário. Então é bom você ler as atribuições. Tem vigilância sanitária que pede muitas outras atribuições, não só a fiscalização dos estabelecimentos, tem umas que pedem a vigilância epidemiológica, vigilância de esgotos e animais, enfim, tem vários, então você tem que se atentar a isso. Também, principalmente quando tem 2 cargos que você pode se candidatar, né? Aí você tem que escolher um. E o conteúdo programático, né? Claramente, você tem que saber o que você vai estudar e o que você não vai estudar. 2, dica 2, não esqueça de pagar o boleto. Isso pode ser bem óbvio, né? Mas é raro e pode acontecer, como diz o meme. Eu mesma já esqueci uma vez. E se você não paga até o dia, também não tem choro nem vela, nem pagando com juros. Você perde a inscrição. A não ser que as inscrições sejam prorrogadas. Aí você tem essa segunda chance de fazer novamente e pagar o boleto. Mas é bem difícil, não são todos que são prorrogados, não. Tem um que eu esqueci recentemente. Teve até a prova já. O salário era R$9.000 em engenheiro de alimentos e eu me esqueci de fazer a inscrição. Nesse caso não foi boleto, né? Mas eu esqueci de fazer a inscrição. E perdi, porque não foi prorrogado. Dica 3, imprima o conteúdo. Então, se você pode imprimir, seja porque você tem uma impressora em casa ou você imprime em algum outro lugar, imprima. É muito interessante. Ou mesmo escreva num caderno. Eu vou mostrar aqui para você. Um pouco dos meus estudos. Eu tenho bastante coisa. Né? Falei que eu tenho bastante, né? Isso aqui não é nem metade. O jeito mais fácil que eu me adaptei melhor, né? Que até foi para a prova que eu tive 10 dias para estudar, foi imprimir em 4 folhas por página e cortar
cortar e fazer tipo um bloquinho. Eu não sei, pelo menos para mim, eu ler esse bloquinho aqui é mais rápido, não sei por quê. Você sabe, deve ser, claro, deve ser não, é psicológico, né, pelo tamanho da folhinha, porque é o mesmo conteúdo. Mas assim eu me adapto melhor. Aí eu vou fazendo a mesma coisa, né, grifando o que não é óbvio, ou os outros dados que eu falei. A situação do caderno. O caderno, quando eu não tinha dinheiro para imprimir, assim, às vezes eu imprimia um ou outro conteúdo e o resto eu colocava no caderno. Então aqui é código, esse aqui é um código municipal, então Código Municipal de Meio Ambiente e Posturas. Aí esse caderno inteiro é de conteúdo. Aí eu separei cada conteúdo aqui multas de meio ambiente, Constituição Federal, assim, 90% que cai. Não ela inteira, pelo amor, né? Aí eles colocam os artigos. É por isso que eu prefiro escrever, porque daí eu só copio os artigos. Não vou imprimir ela inteira. Tem um monte de coisa. Aquela lei, Portaria 1428, que é a lei da inspeção sanitária, né? Essa é a dica do caderno. Ou também folhas, que essas folhas geralmente eu arranco para eu levar quando é em outra cidade, né? Eu levo, ao invés de levar o caderno, eu levo as folhas, né? Fica menos peso. Essa aqui é o conteúdo de uma prova que eu coloquei no caderno. Só mesmo eu falei realmente, né? Que eu tinha um monte. Aqui é um concurso para engenharia de alimentos, aditivos de alimentos. Aí eu coloquei, né, numa folha de sulfite. Então aqui, né? Vou ler o que está escrito no meu slide. À medida que você for estudando, você vai ticando cada conteúdo que estudar, né? Esse aqui eu não achei um que esteja feito isso, dos conteúdos, né, que você imprimiu ou colocou no caderno, conteúdo programático. Então, como você tem pouco tempo, você não vai conseguir estudar tudo. Então, você coloca o de azul os mais importantes que você precisa saber, estudar, porque você não sabe mesmo. O de rosa, por exemplo, o vermelho, que você não vai conseguir, ou porque você já sabe, né? Porque muita coisa você pode saber, principalmente quando é da sua área específica. Às vezes você não precisa estudar, quando tem pouco tempo, né? Repito. Aqui, daí eu faço o resumo do resumo. Isso aqui é tipo uma colinha que não se usa na prova, pelo amor de Deus, né? Uma colinha para mim estudar um dia antes da prova. Ou se a prova é à tarde, eu estudo de manhã isso aqui, durante o almoço, dentro do carro, no ônibus, na porta da sala, né, da escola, mas guardo na mochila. Não, você não pode nem pensar, nem sonhar em colar. Então, para mim, é o que eu falei, funciona melhor imprimir as leis. Isso aqui não é para concurso, tá? Isso aqui foi do meu trabalho, de um trabalho meu. Mas serviu para dar uma estudada também. Então, qualquer jeito, né? Qualquer jeito que seja melhor para você, você pode fazer. A outra dica também é você assistir a vídeos no YouTube. Alguns vão ter, principalmente conteúdos mais amplos, né? São para outros concursos também, como principalmente da Anvisa, né? Como Constituição Federal, a lei de improbidade administrativa, que daí não é só para vigilância sanitária que é pedido. As leis ambientais, às vezes, mas você não pode não achar conteúdo específico. E também, mais uma dica, é você estudar por provas anteriores e também por questões de sites na internet. A maioria tem um limite de perguntas diárias que você pode responder gratuitamente. Que concursos, eu acho. Que concurso dá para você estudar bastante coisa. Então, essa é a dica para quem tem pouco tempo para estudar. Mais coisas, né? Mas é o que eu acho mais relevante. Porque, como eu disse, né? Você não tem como estudar todo o conteúdo, fazer vários mapas mentais, estudar todos os vídeos do YouTube, comprar um curso, né? Não tem como. Você tem pouco tempo. O tempo pode ser isso aqui também, né? Mas você tem pouco tempo, 10 dias, um mês, e tem conteúdos, tem concursos que tem conteúdos gigantescos, então você não vai conseguir estudar tudo. Uma vez eu estudei para tudo. Estudei tudo, matemática. Geralmente eu não estudo, eu geralmente uso regra de 3. E estudei tudo, direito administrativo, mas eu estudei em 2 meses, 3 meses. Aí eu não estava trabalhando. Então, eu acredito que era na pandemia até, mas ele foi adiado. Aí eu tinha realmente tempo bastante disponível para estudar. Então, essa é a parte 1 das dicas para como estudar para concursos municipais de vigilância sanitária. Claro que você pode utilizar para outros concursos municipais também, mas o foco dos vídeos aqui desse canal vai ser a vigilância sanitária, inclusive provas comentadas mais para frente. E a parte 2, que é como
dicas para estudar com bastante tempo, eu trago logo mais. Até mais, tchau, tchau. Olha só o que eu achei. Os conteúdos do processo seletivo que eu fiz para fiscal sanitário. Processo seletivo é um processo temporário, sabe? Contratação por tempo determinado, então não é igual ao concurso público. Mas esse teve prova similar ao do concurso público, com português, acho que matemática ou informática, não me lembro, e conhecimentos específicos. Foi só menos questões que um concurso que costuma ter de 60 ou 40 questões. Esse teve 30, eu acho, mas esse aqui é o conteúdo. E você vê, mesmo sendo um processo seletivo temporário, caiu bastante coisa. Dicas de como estudar para concurso público, eu vim trazer aqui a segunda situação que você pode passar, que é quando você tem mais tempo para estudar. Bom, aqui eu nem precisaria falar muito, não é mesmo? Afinal, se você tem mais tempo para estudar para o concurso, por qualquer motivo que seja, você vai estudar tudo, ou praticamente tudo. E eu já fiz isso. Eu estudei tudinho de um concurso. Quanto tempo isso levou? Bom, isso é bem pessoal, mas eu acredito que eu levei 2 meses. Mas isso pode ser diferente para você, não é mesmo? Mas eu não trabalhava na época. Era início da pandemia, esse concurso foi até adiado por conta disso, e eu não estava trabalhando na época. Então eu estudei realmente tudo, porque eu quis dar tudo de mim, que eu queria realmente passar nesse concurso. Mas, mesmo você tendo tempo para estudar, você tem que seguir alguma estratégia para você otimizar os seus estudos. E qual seria a melhor estratégia? E eu te respondo, aquela que é boa para você. Nossa, você jura? Tá, pode parecer um pouco óbvio, mas nem tanto. Você pode ter feito alguns cursinhos para concurso na sua vida, ou mesmo visto outras pessoas passando suas dicas, mas você só vai saber qual ou quais técnicas são as melhores para ti quando você faz, né? Então você só vai descobrir fazendo. E quais são essas técnicas? Bom, eu digo para você que eu não tirei isso de nenhum lugar. É o que eu observo, né? Desde que eu faço concurso, que faz um par de tempo já. Mas assim, não são todas, podem ter, claro, outras nomenclaturas. Algumas técnicas que eu já utilizei. Ou não, tem uma que eu pensei em fazer, dando spoiler já, eu nem falei quais são essas técnicas. Mas são vozes da minha cabeça mesmo, tá? Então vamos lá. Quais seriam essas estratégias, ou pelo menos algumas delas, né? A primeira, escrita e leitura. A segunda, estudar por provas anteriores. A terceira, estudar resolvendo exercícios online. A quarta, por áudio. A quinta, por vídeo. E, claramente, uma combinação dessas estratégias. Para mim, como eu disse na parte 1, é melhor escrever e ler esse conteúdo. Mas eu também utilizo vídeos, principalmente quando tem conteúdos mais difíceis de assimilar, quando não é da minha área, como, por exemplo, direito administrativo. Então, esses vídeos gratuitos no YouTube mesmo, que tem bastante, os professores explicam de forma mais fácil, né, para a gente assimilar. Então, eu já recorri a esse recurso também. E aqui entra o que eu já falei na parte 1, que é escrever o conteúdo num caderno. E pode ser associada à estratégia de estudar em vídeo ou áudio, que é anotar as partes mais importantes e as que não são tão óbvias. E depois reler tudo isso. Então, sempre entra mais técnicas. Uma observação importante aqui também entra se você tem dinheiro para investir, que daí você compra uma apostila com os conteúdos. Então, ou seja, essa técnica é resumos, mapas mentais, aqui vale todo esse tipo de recurso visual. Se liga na dica, tenha macetes para estudar. Alguma musiquinha, alguma sigla conhecida, ou mesmo que só você entenda, mas que na hora da prova você vai lembrar desse macete. Lembra daqueles macetes que a gente usava para passar no vestibular, né? Que o professor do terceirão passava pra gente? Então, Estudar por
provas anteriores. E isso vale tanto para quem já fez mais de um concurso na área, então tem guardado, eu mesmo tenho quase todas, né? Todas as que me entregaram, que eu pude levar o caderno de provas, eu tenho guardado. Ou mesmo se você não fez nenhum concurso, é você procurar na internet. Tem bastante prova. Pode não ser daquele que você quer, né? Mas vai ter de outras prefeituras, por exemplo. Então, isso é uma técnica muito boa. Eu utilizo ela praticamente sempre, entendeu? Eu releio as provas, as questões, até no caminho, quando eu estou indo para o concurso, porque eu já fiz muitos que eram em outras cidades. Aí eu tinha que ir de ônibus ou eu ia na carona. Então, eu ia relendo essas provas. E como eu disse, não fiz nenhuma ainda, e agora? Então, procure no Google, nos sites de concursos. Tem um que é muito bom, o PCI Concursos. Lá tem algumas provas anteriores, ou mesmo das bancas. Então, por exemplo, Banca Fundatec. Você pode achar lá o concurso, por exemplo, teve um concurso para fiscal sanitário. Exemplo, tá? Exemplo. Em 2017. E agora teve de novo, ou vai ter de novo em 2023. Então, você procura esse concurso lá, de 2017, e pode ser que tenha a prova lá. Mas isso eu digo que não são para todos, tá? Não são para todos. Nem digo que é a maioria. É alguns que colocam vista da prova. Aí você pode baixar a prova em PDF e pegar o gabarito. Sempre tem o gabarito, claro, né? Ou você pode procurar na internet, mas é melhor com o gabarito. Ou também você pode pedir para quem tem essa prova, né? Terceira técnica, estudar resolvendo exercícios online. Então, sites como Que Concursos são muito bons. Eu já estudei por ali, Tem conta gratuita, mas daí você pode resolver só 10 exercícios por dia. Era, né? Pelo menos nessa época que eu usei. E como funciona? Então, é como se fosse a prova, só que online. Aí você clica na questão que acha certo e depois vem a resposta. Vou te mostrar aqui. Ó, eu procurei no Google Que Concursos Provas Fiscal Sanitário. Vamos ver. Eu tinha achado antes, mas eu não lembro como que eu tinha feito. Aí, então, aparece aqui, né? Achei aqui. Prefeitura. Olha, tem até um que eu já fiz aqui. Essa aqui tem no Fundatec, né? Vamos pegar aqui, de janeiro, Prefeitura de Patrocínio, Minas Gerais. Vamos ver o que temos aqui. Ó, conhecimentos gerais, literatura, legislação estadual. Uma questão, não é tão completo às vezes, mas se você for estudar para um concurso da Anvisa, vai ter muito mais no banco de dados. Mas vamos olhar aqui o que tem legislação federal. Bom, aqui não tem muito, então você tem que pesquisar, entendeu? Mas você pode, agora é mais fácil você ir pelo tipo de conteúdo. Então, por exemplo, direito administrativo. Aí você escreve, alguns concursos caem, tá? Esse que eu te falei, que eu estudei tudinho, caiu direito administrativo. Eu estudei pra caralho. Na época eu praticamente sabia de cor, mas depois eu esqueci. E no fim, nem ia falar isso, mas falando, eu nem fiz a prova. Porque quando reabriu, né? Quando foi remarcado, eu não consegui. Fiquei muito frustrada. Mas eu não lembrava mais nada também, que passou uns 3 meses para reabrir. Direito administrativo. É mais fácil procurar pela disciplina mesmo, né? Pelo conteúdo. Aí você vê aqui, ó, várias coisas. Regime jurídico, ó, tem até as aulas. Aí eu não sei se isso tem que ser assinante. Questões, 3.000 e pouco, 3.600. Comentadas, 1.500. Então, essa parte é importante. Que às vezes você não consegue mais responder durante o dia, mas você pode ler os comentários. E geralmente, né, você viu, não são todas. Tem ou o especialista comentando ou os próprios concurseiros ali comentando qual é a resposta certa e por quê. Isso é bem importante, né? Essa parte acabou faltando eu gravando, então eu vou gravar só de áudio. Bom, a próxima técnica é sobre áudio. Essa eu vou confessar que eu nunca utilizei, mas eu já pensei em fazer, que é gravar eu mesma lendo o conteúdo.
né? Eu lendo o resumo em áudio para ouvir enquanto eu faço qualquer coisa, seja em casa ou mesmo no caminho para o concurso. Colocar no Bluetooth do carro, ligar no som mesmo, ou ouvir através do WhatsApp, que você pode acelerar e colocar um fone de ouvido. Então, essa técnica se combina com a leitura e a escrita. Já a técnica de estudar por vídeos é você assistir a vídeos no YouTube. Tem muito conteúdo grátis de qualidade. E aqui também entra se você tem dinheiro para investir. Daí você pode comprar um curso com videoaulas. E como este mesmo que eu estou fazendo aqui, no caso é gratuito, que você está me assistindo, mas que no futuro eu irei comercializar com muito mais riqueza de detalhes.